No Aeroporto Internacional de São Paulo, quase 3 da manhã, o movimento era lento e silencioso. Entre malas, vozes abafadas e anúncios no alto-falante, um grupo de homens bem vestidos ria alto demais para aquele horário. No centro deles, Renato Almeida, milionário conhecido pelas exibições de riqueza e palavras afiadas. Mas o que chamou sua atenção naquela madrugada não foi outro executivo, e sim um menino coreano, pequeno e magro, segurando uma caixa de balas. O garoto parecia ter uns 13 anos, rosto marcado pelo cansaço, porém olhos firmes, atentos a tudo. Quando a barriga do menino roncou, Renato sorriu com desdém. "Ei, garoto, quanto você ganha por noite vendendo isso aí?" O menino levantou os olhos sem medo. "Depende do idioma, senhor." A resposta fez os risos cessarem. Um silêncio estranho se instalou no saguão. Mas antes de continuarmos, se você gosta de histórias que aquecem o coração, que inspiram, que curam e que lembram que a vida pode recomeçar, aqui é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que você ama. Talvez essa história seja exatamente o que o coração de alguém está esperando para voltar a acreditar. Renato ergueu a sobrancelha, achando piada na frase do menino. "Depende do idioma. Que idioma você fala, garoto?" O menino ajeitou a alça da mochila improvisada nas costas e respondeu com calma. "Coreano, português, inglês e um pouco de japonês." Os homens voltaram a rir, dessa vez mais alto. "Você? Poliglota?" Renato aproximou-se, curvando o corpo como quem examina uma mercadoria barata. O menino não recuou. "Meu nome é Jim", disse ele. A voz era suave, mas firme. "E eu trabalho." Renato tirou uma nota de R$ 50 do bolso e balançou no ar. "Se é tão bom, traduz isso aqui." Ele falou algumas frases em inglês, propositalmente rápidas e informais. Para surpresa de todos, Jim traduziu palavra por palavra, sem hesitar. O riso morreu. Ainda assim, ninguém acreditava no valor real daquela habilidade. Ainda não. Jim morava há 2 anos circulando entre rodoviária, abrigo público e o próprio aeroporto. Viera da Coreia com a mãe, que buscava trabalho no Brasil como cozinheira. Mas a mãe adoecera cedo demais, e quando morreu, Jim ficou sozinho no país. O menino nunca pediu esmola, vivia de vender balas, ajudar turistas perdidos e traduzir frases simples para viajantes apressados. Observava, ouvia, memorizava. Era sua forma de sobreviver. Os seguranças do turno da madrugada o conheciam e fingiam não ver quando ele dormia atrás das grandes plantas decorativas. Havia um acordo silencioso ali. Jim não incomodava ninguém e ninguém o expulsava para o frio da madrugada. Naquele dia, porém, ele estava com fome. Só não esperava que a fome o colocaria frente a frente com um homem capaz de mudar seu destino, para o bem ou para o mal. Renato não era qualquer homem. Dono de uma rede de empresas aéreas e investimentos internacionais, estava em Guarulhos para receber clientes vindos do Japão. Precisava de um tradutor. O oficial, contratado para o serviço, perdera o voo de conexão e não chegaria a tempo. Renato estava irritado. Negócios milionários não podiam esperar. Quando ouviu Jim traduzir inglês com naturalidade, seu interesse mudou do desprezo para a curiosidade. "Garoto, quanto você cobra para traduzir uma reunião?" Um dos amigos riu alto, já antecipando uma piada. Jim respondeu simples, sem tremer. $1000. O grupo explodiu em gargalhadas, mas Renato parou. Observou o menino como quem avalia um diamante sujo de poeira. $1000? Você acha que vale isso? Jim sustentou o olhar. "Eu sei que valho." E o silêncio tomou novamente o saguão. Havia algo na postura de Jim que incomodava Renato. Não era arrogância, era certeza. A certeza de quem já havia perdido tudo e sabia medir o próprio valor.
Antes que Renato respondesse, o alto-falante anunciou em japonês a chegada do voo que ele aguardava. Jim murmurou baixinho, sem pensar, traduzindo para o português. Passageiros do voo de Tóquio, favor dirigir-se ao portão 32. Renato ficou imóvel. Você fala japonês mesmo? Jim apenas assentiu. Um dos executivos aproximou-se de Renato com urgência. Senhor, os japoneses chegaram, estão perguntando pelo tradutor. Renato respirou fundo, olhou para o menino e pela primeira vez não viu qualquer sujeira nem pobreza, apenas capacidade. Muito bem, garoto, disse. Você tem uma chance. Eu disse meu preço. E eu ouvi. Seguindo Renato e os executivos, Jim entrou na sala VIP. Tapete grosso, cheiro de café forte, silêncio de negócios caros. Ele ajeitou o cabelo rápido, limpou a camisa com a mão. Não queria parecer pequeno, embora fosse. Os empresários japoneses chegaram com passos firmes, postura impecável. Jim inclinou-se levemente, saudando com respeito. Isso chamou atenção imediata. Renato observava tudo de longe, braços cruzados, expressão indecifrável. A reunião começou com formalidades. Os executivos usavam termos técnicos e frases longas. Jim traduzia com calma, sem pressa, preservando o sentido e a intenção. Nenhuma palavra fora do lugar. O clima mudou no ar. Os japoneses notaram. Renato também. Não era um menino improvisando. Era alguém que sabia o que estava fazendo. E não havia dúvida. Naquela mesa, Jim era essencial. No meio da conversa, algo delicado surgiu. Cláusulas contratuais sobre investimento em aeronaves. Havia um trecho com risco de prejuízo enorme para a empresa brasileira, mas ele estava escondido em uma frase, quase imperceptível. Jim, atento como sempre foi, reconheceu o perigo. Ele respirou fundo. Traduziu fielmente, mas acrescentou em voz baixa a Renato. Se aceitar essa condição, vocês perderão controle da operação em 3 anos. Renato arregalou os olhos surpreso. Os executivos japoneses o encararam. O ambiente ficou denso. Jim não recuou. Apenas explicou com humildade e firmeza como seria mais justo para ambos os lados. Os japoneses ouviram. Então, trocaram olhares e concordaram. A negociação seguiu ajustada. Pela primeira vez, Renato viu algo além de talento naquele menino. Viu lealdade, viu caráter, algo que dinheiro não compra. Quando a reunião terminou, os japoneses agradeceram profundamente. Um deles, o mais velho, tocou o ombro de Jim e disse: "Você possui espírito atento, isso é raro." Jim curvou-se, grato. Renato se aproximou devagar, como quem avalia o momento certo para falar. "Garoto, você salvou minha empresa hoje." Jim apenas assentiu. Estava cansado. "Eu posso receber agora?" perguntou simples. Renato tirou uma nota. Não. Ele tirou o celular, fez uma transferência. 1 milhar redondo, $1.000. Jim confirmou o valor, respirou fundo e guardou as mãos nos bolsos, como quem segura um futuro pela primeira vez. Mas antes que saísse, Renato perguntou: "Onde você mora?" Jim apontou para um canto do aeroporto. Renato sentiu algo estranho no peito. Algo parecido com vergonha. Renato insistiu que Jim aceitasse uma carona até algum lugar seguro. Jim recusou. "Aqui eu conheço as pessoas. Sou menos sozinho aqui." A frase ficou presa na cabeça de Renato como uma agulha silenciosa. Antes de ir embora, Jim parou e disse algo que ninguém esperava. "Obrigada pela chance, mas eu não quero sua piedade." Renato não respondeu. Apenas observou enquanto o menino desaparecia entre os corredores vazios. No carro, o silêncio era pesado. Um dos executivos tentou quebrar o clima. "Senhor, o garoto é impressionante." Renato murmurou quase sem querer. "Ele é muito mais do que eu fui na idade dele." O motorista continuou dirigindo.
Mas, pela primeira vez em muitos anos, Renato sentiu que alguma coisa dentro dele estava se movendo. 2 dias depois, Renato não conseguia tirar Jim da cabeça. Não era pena, era outra coisa. Uma lembrança antiga voltou. Anos atrás, ele havia contratado uma cozinheira coreana em um restaurante onde investia. Ela trabalhava demais, falava pouco, carregava um olhar triste. O nome dela era Hannah. Um arrepio percorreu sua espinha. Renato sussurrou para si. Não pode ser. Pegou o telefone. Ligou para um contato antigo do restaurante. Você lembra da Hannah? Silêncio na linha. Lembro. Ela tinha um filho, um menino. Renato sentiu o coração bater mais forte do que deveria. Você sabe o nome dele? A voz respondeu, firme, como se o passado estivesse voltando inteiro de uma vez só. Sim, o nome dele era Jim. A dúvida começou a corroer Renato por dentro. Ele passou a madrugada pesquisando, revirando documentos antigos, mensagens e contratos do restaurante onde Hannah trabalhara. Encontrou um cadastro simples, com a caligrafia cuidadosa dela. Hannah Park, um filho, Jim. A confirmação caiu como um peso sobre o peito. Renato sentiu algo que não sentia há anos, arrependimento. Ele lembrou do dia em que Hannah pediu para sair mais cedo, dizendo que o filho estava doente. Ele não permitiu. Disse que precisava dela, ali. Ela chorou em silêncio, terminou o turno e nunca mais voltou. Naquele tempo, Renato era um homem que só via números. Hoje, encarava o reflexo de quem ele tinha sido e não gostava do que via. Sentado na poltrona do escritório, ele colocou as mãos no rosto e murmurou. Se eu tivesse escutado, talvez ela ainda estivesse aqui. Renato voltou ao aeroporto na noite seguinte. Os seguranças o reconheceram, mas não interferiram. Ele caminhou pelos corredores, observando cada canto. Até que viu, atrás de uma pilastra, uma pequena cama improvisada com um cobertor fino, uma mochila e um caderno de letras coreanas. Jim estava sentado, lendo, iluminado pela luz fraca. Renato se aproximou devagar. Jim. O menino levantou os olhos sem medo, mas com curiosidade. Renato sentou-se ao lado, sem imposição. Por um momento não houve palavras. Apenas 2 mundos tentando se reconhecer. Eu conheci sua mãe, disse Renato enfim. Jim apertou os lábios. Eu sei quem você é. O coração de Renato apertou. E aquilo muda algo para você? Jim fechou o caderno com calma. Depende de quem você é agora. A resposta mexeu com Renato. Ele esperava rejeição, raiva, perguntas difíceis, mas encontrou maturidade onde deveria haver dor. Renato respirou fundo e contou a verdade, que foi ausente, indiferente, duro. Disse que não sabia que Hannah havia morrido e que Jim estava sozinho. Jim ouviu tudo sem interromper. Quando Renato terminou, o menino respirou devagar, como quem segura um peso antigo. Eu não preciso que você seja meu pai, porque sim, disse Jim. Eu preciso saber se você pode ser alguém que não me abandona. A frase atravessou Renato como uma flecha. Ele não prometeu nada grandioso. Não falou de futuro brilhante, nem de riqueza. Apenas colocou a mão no joelho do menino e disse, eu estou aqui agora, e eu fico. Pela primeira vez, Jim acreditou. Os dias seguintes foram silenciosos, mas importantes. Renato levou Jim para fazer exames médicos, comprar roupas, comer comida quente. Não havia pressa entre eles. Era como reconstruir uma ponte de tábuas antigas, uma de cada vez. Jim, porém, tinha medo. Medo de se apegar. Medo de perder de novo. Uma noite, enquanto jantavam, ele perguntou, e se um dia você cansar de mim? Renato colocou os talheres na mesa. Amor não é coisa que a gente cansa. Amor é coisa que a gente aprende. Jim pensou por um tempo, depois assentiu. O mundo não havia sido gentil com ele, mas talvez estivesse mudando agora. Não porque alguém teve pena, mas porque alguém escolheu ficar.
Renato decidiu visitar o antigo restaurante onde Hannah trabalhara. Jim foi junto. O lugar estava diferente, mas algumas coisas permaneciam iguais. O cheiro de óleo quente, o barulho dos pratos e uma velha foto na parede da equipe. Hannah estava nela. Sorriso discreto, olhar doce. Jim tocou a foto com a ponta dos dedos, como se pudesse sentir calor. Renato observou em silêncio, respeitando o momento. A dona do restaurante reconheceu Jim imediatamente. Ele tem os olhos dela e o jeito dela de olhar o mundo. Jim sorriu de um jeito pequeno, mas verdadeiro. Naquele instante, o passado não foi mais só dor. Virou memória. E memória, quando cuidada, vira força para continuar. Renato decidiu matricular Jim na escola novamente. Não era simples. Documentos, histórico escolar inexistente, endereço indefinido. Ainda assim, ele insistiu. Você merece aprender com tranquilidade, não apenas sobreviver. No primeiro dia, Jim segurou a mochila nova como se fosse algo frágil. Na porta da escola, ele ficou parado, hesitante. Crianças corriam, riam, faziam barulho. Um mundo que parecia distante demais para quem aprendeu a ser adulto cedo. E se eu não me encaixar? Ele perguntou. Renato colocou a mão em seu ombro. Você não precisa se encaixar, só precisa estar. Jim respirou fundo e deu o primeiro passo para dentro. Para muitos, era um ato simples. Para ele, era como atravessar uma ponte longa, deixando para trás um passado pesado. Mas agora, não completamente sozinho. Os primeiros dias foram difíceis. Jim era quieto, observador, diferente. Alguns colegas tentaram provocá-lo, rindo da forma como ele pronunciava certas palavras. Ele apenas os encarava com calma, sem raiva, sem defesa. Era como se já tivesse vivido dores muito maiores do que qualquer brincadeira de escola. Um professor, atento, pediu para Jim ler um pequeno parágrafo em inglês para a turma. Quando ele começou, a sala se silenciou. As palavras fluíam com clareza, ritmo e segurança. Até o professor ficou impressionado. Você aprendeu isso onde? Jim pensou por um momento. Na vida. A turma não riu dessa vez. Havia respeito ali. A habilidade de Jim, antes ignorada, agora começava a ser reconhecida. A escola deixou de ser um lugar estranho. Tornou-se terreno possível. Enquanto Jim construía um novo começo, Renato lutava com seu próprio passado. Não era fácil encarar o homem que havia sido. Frio, ocupado demais para sentir, rápido demais para descartar pessoas. Agora, cada gesto ao lado do garoto era uma tentativa de reparar, não para compensar, mas para reconstruir. Uma noite, ao voltar para casa, encontrou Jim sentado no sofá, estudando com afinco. Renato observou em silêncio. O menino tinha sede de aprender, de ser algo mais, de honrar a mãe. Renato sentou-se ao lado dele. Sabe, seu crescimento também está me mudando. Jim ergueu o olhar, curioso. Eu sempre pensei que adultos já fossem prontos. Renato riu com certa tristeza. Ninguém está pronto, Jim. A gente aprende a ser melhor quando alguém nos dá motivo. E ali havia motivo suficiente. Mas nem toda mudança acontece sem resistência. Um grupo de alunos, incomodados com a atenção que Jim começava a receber, decidiram humilhá-lo no pátio. Esconderam sua mochila, rasgaram um caderno e espalharam páginas no chão. Quando Jim viu, seus olhos ficaram parados. Não havia lágrimas, nem raiva. Apenas um silêncio profundo. Ele começou a recolher as folhas uma a uma, com calma. Alguns observavam, esperando uma reação explosiva. Mas Jim não aprendeu a gritar. Ele aprendeu a continuar. Quando chegou em casa, Renato percebeu o silêncio. Jim apenas disse, alguns não gostam do que não entendem. Renato apertou o punho. Eu vou falar com a escola. Jim balançou a cabeça. Não, eu quero mostrar quem eu sou, não contra quem eles são.
Era força verdadeira. No dia seguinte, Jim chegou cedo. Ele colou as páginas rasgadas com cuidado e colocou o caderno sobre a mesa. Quando o professor pediu uma atividade oral em inglês, Jim se levantou e apresentou um texto que escreveu durante a madrugada. Era sobre respeito, sobre dignidade, sobre a força de continuar mesmo sendo pequeno. A sala inteira ficou em silêncio, não por obrigação, mas por impacto. Aqueles que haviam rido agora encaravam algo que não sabiam nomear: coragem. Depois da aula, o mesmo grupo que havia o provocado se aproximou. Não houve pedido de desculpas, mas houve algo maior: silêncio de respeito. Jim sorriu pequeno, sabendo que não venceu ninguém. Apenas venceu a si mesmo. E isso é sempre a maior vitória. As semanas passavam e Jim começava a florescer. Porém, a vida raramente entrega calmaria por muito tempo. A empresa de Renato enfrentava agora um problema sério. Um investidor estrangeiro acusava a companhia de fraude em documentos de contrato. A situação ameaçava destruir tudo que Renato havia construído. A notícia se espalhou rápido. Manchetes, comentários, julgamentos. Jim percebeu que Renato estava diferente. Mais calado, mais distante, com o olhar pesado de quem carrega culpa antiga e medo presente. Uma noite, Jim se aproximou devagar. "Você está com medo?" Renato respirou fundo. "Estou." Jim assentiu, compreendendo mais do que parecia. Medo não significa que vamos perder. Só significa que algo importa. Renato olhou para ele e viu que, mesmo pequeno, Jim era porto. Era força. Às vezes, a coragem não está em não temer. Está em continuar apesar do temor. A acusação não era injusta. Anos atrás, em um momento de ambição, Renato realmente havia firmado acordos desleais. A verdade o alcançava agora. Jim ouviu a história sem interromper. Havia silêncio entre eles, mas não afastamento. "Eu não posso mudar o que fiz", Renato disse com voz baixa. "Mas posso pagar o preço." Jim olhou-o nos olhos. Pagar não limpa o passado, mas assumir limpa o coração. Renato ficou imóvel. Nunca alguém havia falado com ele assim, com verdade e carinho ao mesmo tempo. "Você acha que ainda posso ser alguém bom?" Jim respirou fundo. "Eu acho que você já está sendo, porque está perguntando." Não havia perdão automático ali. Havia caminho, e o caminho sempre começa quando alguém escolhe não fugir. A crise se agravou. Reuniões, advogados, conselhos. Havia duas opções: lutar por anos contra a acusação ou assumir responsabilidade, pagar indenizações e reestruturar a empresa, mesmo que isso significasse perder fortuna, prestígio e poder. Renato estava paralisado pelo medo de cair. Jim observou em silêncio até que uma noite colocou uma folha de papel na mesa. Era um texto que ele havia escrito: "Se você perder tudo, mas se encontrar, isso não é derrota." Renato leu, e lágrimas silenciosas desceram. Há dores que não doem no corpo, doem na alma, porque mexem com quem acreditamos ser. Na manhã seguinte, Renato tomou a decisão. Iria assumir, não para salvar a empresa, mas para salvar o homem que estava se tornando. Quando Renato anunciou publicamente sua responsabilidade, a repercussão foi imediata. Alguns o chamaram de fraco, outros de corajoso. Mas algo inesperado aconteceu. Ex-funcionários começaram a enviar mensagens falando do quanto desejavam ter visto esse lado dele antes. Pessoas que ele havia magoado, ignorado, descartado, agora o viam com olhos humanos. Jim assistia tudo à distância, mas estava ali, sempre perto. Quando Renato voltou para casa depois da coletiva, sem máscara, sem orgulho, apenas cansado, Jim o recebeu com silêncio e um prato de sopa quente. Nada grandioso, nada teatral. Às vezes,
O amor é só estar presente. Renato sentou-se exausto e chorou sem esconder. Jim colocou a mão em suas costas. Ali, dois corações feridos se curavam juntos. Com o tempo, a empresa se ajustou. Renato perdeu dinheiro, perdeu status, mas ganhou algo imensamente maior: paz. Ele começou a sorrir sem motivo, a respirar mais lento, a ouvir antes de falar. Jim florescia com ele. Uma manhã, enquanto caminhavam até a escola, Jim disse: "As pessoas dizem que você perdeu." Renato olhou para ele curioso. "E o que você diz?" Jim sorriu, pequeno e sereno. "Eu digo que agora eu não tenho mais medo de ser seu filho." Renato parou por um instante, sentindo o mundo inteiro caber naquela frase. Não havia triunfo maior. Não havia riqueza que pudesse comprar aquilo. Amor não é algo que se recebe pronto, é algo que se constrói, e eles estavam construindo juntos um lar onde antes só havia vazio. Um dia, a escola organizou um evento cultural. Cada aluno poderia apresentar algo que representasse sua história. Jim passou horas pensando. Ele não queria falar sobre dor, nem sobre abandono. Queria falar sobre a força da mãe, Hannah. Então preparou uma pequena apresentação em 3 idiomas: coreano, português e inglês. No dia do evento, a sala estava cheia de pais, professores e alunos. Jim subiu ao palco com passos pequenos, mas seguros. Ele contou sobre a mãe que ensinava palavras enquanto cozinhava, sobre o amor que existia mesmo na pobreza e sobre a coragem de começar de novo em um país distante. Quando terminou, a sala estava em silêncio. Não era pena, era respeito. Entre o público, uma professora coreana visitante chorava discretamente. Depois da apresentação, ela se aproximou. "Jim, você tem talento raro. Se quiser, posso ajudar você a concorrer a uma bolsa de estudos." O mundo se abriu um pouco mais. A possibilidade de estudar fora, em uma escola de excelência, trouxe alegria e medo. Significava deixar o lugar onde finalmente havia encontrado um lar. Significava deixar Renato. Jim ficou dividido. Renato percebeu. Numa noite tranquila, enquanto lavavam a louça juntos, Jim perguntou: "Se eu for, você vai ficar sozinho?" Renato secou as mãos e sorriu, com tristeza bonita. "Meu filho, amor não prende. Amor prepara para voar." Jim sentiu um nó na garganta. "Mas eu não quero ir se isso for fazer você voltar a ser quem era." Renato o abraçou firme, sem palavras grandes. "Você me ensinou a ser alguém melhor. Isso não se perde." Jim entendeu, não com a mente, mas com o coração. Às vezes amar é deixar o outro ir, e às vezes ir é uma forma de ficar. Antes de tomar a decisão, Jim pediu algo: visitar um lugar especial. A Coreia. Queria ver onde nasceu, onde sua mãe cresceu, onde sua história começou. Renato concordou sem hesitar. A viagem foi silenciosa, cheia de memórias que Jim nunca viveu, mas sentia. Chegaram à pequena cidade onde Hannah viveu. As ruas eram simples, o ar frio e suave. Visitaram a casa velha e vazia da família. Jim colocou a mão na parede desgastada. "Ela também encostou aqui." A frase saiu como oração. Renato não disse nada, apenas permaneceu ao seu lado. Depois, foram ao templo onde Hannah costumava ir quando era jovem. Jim acendeu um pequeno incenso e sussurrou algo que só ele e o vento ouviram. Não era despedida, era continuidade. Era dizer à mãe: "Eu consegui." Antes de partirem, uma antiga vizinha reconheceu Jim. Ela correu até eles com um pequeno envelope amarelado, cuidadosamente guardado. "Sua mãe deixou isto. Disse que era para quando você crescesse." Jim sentiu o coração estremecer. Sentaram-se no banco de uma pequena praça. Com mãos tremendo, ele abriu o envelope. A letra de Hannah era suave, delicada. "Meu querido Jim, se você está lendo isso, então o tempo andou. Quero que saiba que nunca esteve sozinho.
Você é luz. O mundo pode ser duro, mas você é mais forte. Se um dia encontrar alguém que caminha ao seu lado com verdade, não tenha medo de confiar. O amor não é fraqueza, é casa. Jim chorou, Renato chorou. E a Coreia deixou de ser apenas origem. Tornou-se parte viva de quem ele era. De volta ao Brasil, Jim ficou em seu quarto, com a carta sobre a mesa. Ele respirava devagar, sentindo o coração escolher. De manhã, sentou-se diante de Renato. Não havia hesitação em seus olhos. Eu quero tentar a bolsa, quero estudar, quero crescer. Renato sorriu com orgulho quieto. Eu sabia, Jim continuou, mas quero voltar. Eu quero ter uma casa para voltar. Renato segurou suas mãos, como quem segura algo sagrado. Você já tem. E naquele momento, a dor do passado se transformou em força. A perda virou caminho, o amor virou direção. Não havia mais menino perdido. Havia alguém que sabia de onde veio, quem era e para onde estava indo. A prova para a bolsa não era apenas um exame de conhecimento. Envolvia redação, entrevista e uma apresentação oral em inglês. Jim estudou durante semanas, às vezes até tarde da noite. Renato ficava sentado por perto, não ensinando, mas sendo presença. Algo que Jim nunca teve antes. No dia da prova, o nervosismo apertou. As mãos tremiam. As palavras pareciam escapar. Na sala, diante dos avaliadores, Jim respirou fundo e lembrou da carta da mãe. Você é luz. Repetiu isso para si mesmo, como um mantra silencioso. Então começou a falar, não sobre conquistas, mas sobre recomeços, sobre aprender a ouvir o mundo, sobre cair e levantar. Quando terminou, não havia aplausos, mas havia silêncio profundo, o silêncio de quem se conecta ao essencial. Jim sabia que não tinha sido perfeito, mas tinha sido verdadeiro. E às vezes, ser verdadeiro é a maior força que alguém pode mostrar. Dias depois, chegou uma mensagem da instituição. Processo em análise. Resultado em breve. A espera foi longa, mais longa que qualquer noite fria no aeroporto. Jim começou a duvidar. E se eu não passar? E se tudo isso for maior que eu? Renato ouviu sem interromper. Depois disse algo simples, mas que entrou direto no coração. Filho, nem sempre vencemos quando conseguimos algo. Às vezes vencemos apenas porque tentamos, e isso você já fez. Mas a dúvida continuava. Então Jim levantou, foi até o banheiro, lavou o rosto e se encarou no espelho. Não viu mais o menino carregando caixas no aeroporto. Viu alguém que lutou, que amou, que teve coragem. E ali, com água escorrendo pelo rosto, prometeu a si mesmo: mesmo se eu não passar, eu não volto para o vazio. Eu sigo. Às vezes, a maior vitória é não desistir de si. Quando o e-mail finalmente chegou, Jim estava na cozinha descascando frutas. Renato entrou e viu o brilho aceso na tela do celular. Por um instante, ninguém falou. Jim abriu o e-mail devagar, como quem abre algo sagrado. Então leu: parabéns, você foi aprovado com mérito integral. Ele não sorriu, não pulou, não gritou, apenas deixou o corpo cair no peito de Renato e chorou como nunca havia chorado. Não era alegria apenas, era alívio, era dor saindo, era a vida dizendo: você não foi esquecido. Renato o abraçou forte, como quem segura o bem mais precioso do mundo. Você conseguiu, Jim, você conseguiu. Pela primeira vez, Jim acreditou de verdade que tinha um lugar no mundo. Não por sorte, mas por mérito. Por esforço, por amor. O passado já não era espinho, era raiz. Os dias seguintes foram cheios de arrumações, papéis, orientações e despedidas pequenas. Jim não falava muito, mas seu olhar estava diferente. Havia força, sim, mas também um medo doce. O medo de quem vai viver algo novo. Uma tarde, ele entrou no quarto de Renato com sua mochila nas costas. Eu estou pronto. Renato sorriu, mas seus olhos estavam marejados. Eu também. Caminharam juntos até o aeroporto. O mesmo lugar que já havia sido cama,
refúgio, ferida, e agora era a porta para o mundo. Ao chegar ao portão de embarque, Jim parou, respirou e disse: "Obrigado por não desistir de mim." Renato respondeu sem tremor: "Obrigado por me ensinar a amar de verdade." E ali, naquele abraço silencioso, pai e filho selaram algo que nem o tempo desfaz. Quando o avião decolou, Renato permaneceu olhando pela janela do saguão até a última luz desaparecer entre as nuvens. Ele não chorou dessa vez, não porque a dor fosse menor, mas porque o amor agora era maior. Voltou para casa e encontrou sobre a mesa um caderno. Na primeira página, Jim havia escrito: "A vida não é sobre onde começamos, mas sobre quem nos estende a mão no caminho." Renato fechou os olhos e sorriu, deixando o coração descansar. Ele compreendeu que não era herói, nem salvador. Apenas alguém que finalmente escolheu ficar quando poderia ter ido embora. E essa escolha mudou tudo. Jim no avião segurava a carta da mãe. Sussurrou baixinho: "Eu estou indo, Oma, mas eu volto." E assim, o mundo se abriu. A escola onde Jim iria estudar ficava em um bairro calmo, rodeado de árvores altas e prédios antigos. Tudo parecia grande demais, organizado demais, diferente demais. No primeiro dia de aula, Jim sentou-se no fundo da sala, observando como sempre fez. Havia alunos de vários países, sotaques diferentes, histórias diversas, mas ainda assim, Jim sentiu o peso da distância. Sentiu falta do cheiro do café que Renato preparava pela manhã, do jeito como ele dizia: "Vai com calma." Durante a aula, a professora pediu que cada um escrevesse quem era em poucas linhas. Jim hesitou, depois escreveu: "Eu sou alguém que aprendeu que a vida não se vive sozinho." Quando leu em voz alta, a sala ficou silenciosa. Ele percebeu que, mesmo longe, não estava quebrado. Ele estava se transformando. E toda transformação exige coragem e saudade ao mesmo tempo. As noites eram as mais difíceis. Jim olhava à janela do quarto e via o céu, tentando encontrar a mesma lua que iluminava Renato no Brasil. A saudade vinha como uma onda silenciosa, lenta, profunda. Para acalmar o coração, Jim escrevia cartas. Não longas nem dramáticas, apenas pequenas frases sinceras. "Hoje aprendi uma palavra nova. O vento aqui é frio, mas me lembra da Coreia. Eu estou bem, sinto sua presença." Ele não enviava todas. Algumas eram apenas para organizar seu sentir. Um dia, durante o jantar, a professora perguntou como ele estava se adaptando. Jim sorriu pequeno e disse: "Eu tenho saudade, mas a saudade também me ensina." Ela assentiu emocionada. Saudade é o que acontece quando o amor continua, mesmo com distância. Jim guardou essa frase no peito. Era verdade. A saudade não era ferida, era ponte, mas crescer nunca é linha reta. Em uma prova importante, Jim falhou. Não por falta de conhecimento, mas porque a ansiedade o dominou. Quando viu a nota, sentiu o chão abrir de novo. A velha voz interna voltou: "Você não pertence a lugar nenhum." Ele se fechou por alguns dias, quase sem comer, quase sem falar, até que um colega coreano chamado Min se aproximou. Não com conselhos, mas com presença. Sentaram-se no pátio sem dizer nada. Min ofereceu um chá quente. Jim bebeu devagar. Min disse apenas: "A gente não veio aqui para ser perfeito. Veio para aprender." Jim respirou fundo. A lágrima desceu sem vergonha. Ele entendeu que até a dor tem utilidade, porque ensina, porque fortalece, porque mostra que continuar é um ato de coragem diária. 2 anos se passaram. Jim cresceu. Não apenas no corpo, mas na alma. Ele aprendeu idiomas novos, culturas novas, livros difíceis e lições invisíveis. Sentia-se pronto para voltar. Não para mostrar conquistas, mas para compartilhar vida.
No avião de volta ao Brasil, ele segurava o caderno onde guardara pensamentos, lembranças e sonhos. Ao chegar no aeroporto, reconheceu o chão, as luzes, o eco das vozes, o lugar onde tudo começou. E lá, parado no mesmo ponto de sempre, estava Renato. Os olhos envelhecidos pela luta, mas cheios de brilho novo. Jim foi até ele com passos firmes. Não houve palavras grandes, apenas um abraço longo, silencioso, necessário. Era reencontro, era casa. Era promessa cumprida. Afinal, ele havia dito, eu volto. De volta ao país, Jim não queria apenas viver sua vida, queria mudar outras. Decidiram juntos criar um projeto, uma casa de apoio e estudo para crianças que, como ele um dia, viviam em rodoviárias, abrigos ou aeroportos. Um lugar onde ninguém precisasse se sentir sozinho, onde talento fosse visto, onde acolhimento fosse regra. Jim deu nome ao projeto Casa Hannah. Não para lembrar a dor, mas para honrar o amor. Inauguração simples, flores brancas e um quadro com a frase: o amor não é fraqueza, o amor é casa. Ali, naquele momento, vidas começariam a ser reconstruídas. E Jim sabia, sua história não terminava ali. Ela apenas mudava de forma. Crescia, tocava outros corações, porque amor verdadeiro não se guarda, ele se multiplica. No primeiro dia de funcionamento da Casa Hannah, uma menina de 8 anos chegou carregando uma sacola de supermercado como mochila. O nome dela era Sofia. Fugia de casa quando as brigas ficavam altas demais. Jim a recebeu com o mesmo olhar que um dia desejou receber, calmo, firme, sem julgamento. Sentaram-se no pátio e ele perguntou apenas, você quer um lugar para respirar? A menina assentiu, sem levantar o rosto. Jim lhe ofereceu um lápis e uma folha. Desenha o que você sente. Ela desenhou um coração partido, mas com um remendo costurado. Jim sorriu com ternura. Você não está quebrada, só está se refazendo. Ao fundo, Renato observava em silêncio. Era como ver o ciclo da vida se reorganizando. Onde um dia havia dor e abandono, agora havia cura. Onde havia solidão, agora havia encontro. Era assim que o amor se multiplicava, de um coração para outro. Renato sempre foi forte por fora, mas aprendera tarde que verdadeira força é saber ser vulnerável. Uma tarde, ele chamou Jim para caminhar pela praça. Sentaram-se no mesmo banco onde, anos antes, ele sentira vergonha do próprio passado. Agora, havia paz ali. Filho, Renato disse, olhando o horizonte, você mudou a minha vida. Jim sorriu sem grandiosidade. Nós mudamos juntos. Renato concordou. Eu não sabia amar. Não sabia ficar. Sempre tive medo de me apegar porque achava que perder era pior do que nunca ter. Jim colocou uma mão sobre a dele. Perder dói, mas não amar é não viver. Renato respirou fundo. Obrigado por me ensinar, mesmo quando você era só um menino. Jim respondeu com doçura madura. Eu nunca fui sozinho. A senhora Hannah estava comigo. E agora, você está. Com o tempo, a Casa Hannah se tornou referência. Vidas se transformavam ali, em silêncio. Não era assistencialismo, era humanidade. Em um evento comunitário, Jim foi convidado para falar. Subiu ao palco com passos simples. Olhou para crianças, idosos, pais, trabalhadores cansados. Ele disse, alguns de nós nascem em lugares difíceis, outros carregam silêncios pesados. Mas ninguém precisa atravessar a vida sozinho. Eu aprendi que amor não é caridade nem piedade. Amor é ficar, é construir, é deixar que o outro exista inteiro. O público ficou em silêncio, daqueles que tocam o peito. Jim continuou. Se a vida foi dura com você, não significa que ela terminou. Às vezes o que salva não é uma grande mudança. É apenas alguém que segura a sua mão por um tempo. Aplausos vieram, não pela fala,
mas pelo que ela carregava. Verdade. Era uma carta. A caligrafia era de Hannah. Uma carta que ela havia escrito para Renato antes de partir. Com mãos tremendo, ele leu: "Se um dia você tiver coragem de sentir, nosso filho vai te encontrar. Ele é luz. Não deixe seu coração se fechar para o amor. Ainda há tempo para você." Jean chorou primeiro, depois Renato. Os dois se abraçaram, como quem finalmente encontra um pedaço que faltava. E naquele momento ficou claro: a história nunca foi sobre perda, foi sobre encontro. No fim da tarde, Jean caminhou até o terraço da casa Hannah. Lá do alto, podia ver crianças brincando, estudando, vivendo. Era como ver sementes brotando. Ele fechou os olhos e deixou o vento tocar o rosto. Não sentia mais o peso do passado, sentia gratidão. Renato se aproximou devagar, não precisaram falar nada, apenas ficaram ali, vendo a vida acontecer. Algumas histórias não terminam com explosões, elas terminam com paz, com laços firmes, com amor que se torna casa. E naquela noite, enquanto as luzes da cidade se acendiam, Jean pensou: eu não traduzi por $1000, eu traduzi para encontrar meu lugar. E encontrou. Não no dinheiro, não no sucesso, mas no simples ato de ser amado. E amar de volta. Esse foi o verdadeiro milagre.